Ricardo Carvalho, o qual eu já vou chamar agora. Ricardo. Boa noite, meu povo. Vamos juntos. Olá. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Que alegria te ver. Felicidade a minha. Muita alegria. A Alegria nossa. minha. Estava em ter você. ouvindo você e agradecendo ao Pai Celestial aqui intimamente pela chance que nós temos de estarmos juntos, mesmo distantes, né? E de termos a nossa fé, né? Independente de onde ela vem, de todos os lados, mas nós temos essa fé em algo que é superior a nós, né? Isso é muito importante no momento de tanto sofrimento, de tanta dor. Com certeza. Tem um barulho entrando, Iracema. Não sei de onde ele está. Ah, parou. Porque tinha um barulho. Parou. Então, é isso, assim, a felicidade grande de estar aqui. Tô vendo tanta gente bacana entrando. Eu sempre comento que live no Instagram é uma coisa muito curiosa, né? Porque é diferente quando você está no YouTube, quando você está numa plataforma, porque você tem aí todos os meus amigos e seus amigos, né, da casa, não necessariamente uma segmentação nem religiosa nem profissional. Isso é muito bom. É diferente, né? A possibilidade de falar para tanta gente, com tanta diversidade de visões, de cosmovisões. Isso é muito bom. E como tudo se amplia, porque no Centro Fraterno nós estávamos ali em 4 paredes. Aí agora, nós não sabemos, está dando uma... Para mim está ótimo aqui. Então, para mim também está. Só quando falar estava dando reverbero. Então, já falei demais. Eu estou com a rinite alérgica, estou com a voz nasalada. Agora é com você. Então, eu queria fazer um preâmbulo, se você me permite, assim, em cima da sua fala, Claro. das coisas que você estava dizendo aí. Claro, sim. Eu estava aqui atentamente te acompanhando e enquanto eu agradecia, né, e fazia a minha oração, que eu já tinha feito hoje às 18 horas, né, retomei isso, fizemos no início da pandemia, depois a gente relaxou um pouco. Divaldo hoje fez uma matéria que ele dizia assim, são as orações de ocasião, né? E todos nós somos vulneráveis a isso, né? Então eu me lembro que no início da pandemia eu estava muito religioso, orando todo dia. Aí depois eu relaxei para ver que realmente eu sou um ser precisando de muita melhora espiritual ainda, estou tão longe ainda. E assim, quando a pandemia se recrudesceu agora, a gente retomou essa coisa do hábito diário da oração às 18 horas. Mas enquanto você falava, Ira, eu estava aqui também fazendo minha meditação, minha oração, minha concentração e pensando, né, de como o Pai Celestial, pelas vias mais diversas, escolhe os caminhos para nos educar, né, para nos fazer seres melhores do que nós somos. E como essa situação toda, a gente está com algumas pessoas muito próximas, né, muito próximas mesmo, em situação de transição, já de transição mesmo, né, para a pátria espiritual, e outras tantas que já migraram para o mundo espiritual nesses últimos meses. A lista é quase incalculável já a essa altura, de irmãos queridos, de companheiros de jornada que de uma hora para outra migram para a pátria espiritual. E eu pensando assim, que coisa, né? Comentei aqui em casa, dizendo, velho, o que é isso, né? Por que a gente está passando por isso? E a reflexão que nós fizemos aqui juntos é de que esse foi o caminho que o Pai Celestial escolheu. Esse foi o caminho que nós talvez tenhamos também escolhido na nossa programação reencarnatória, no nosso projeto evolutivo, e que talvez esse seja o melhor caminho, embora doloroso, né? Uma vez conversando com uma pessoa, Iracema, e tem a ver já com o tema, né? Um cubano que estava nos Estados Unidos, né? E que eu disse, rapaz, como é que foi isso? Você atravessou o Mar do Caribe, o Golfo do México, em que ele, pai, com metade de uma prancha de isopor, eu atravessei o Mar do Caribe e fui parar em Key West, no sul dos Estados Unidos, e estou aqui há 35 anos. No caminho eu fiquei muito doente, passei meses no hospital, e eu disse, cara, como é isso aí? Como foi isso? Assim, você saiu do seu país, atravessou
pensei que você está no meio do Golfo do México, que não é brincadeira, né? Enorme. E ele disse assim, professor, deixa eu te contar uma coisa. Ele estava dirigindo para a gente lá, né? A gente foi para uma atividade profissional lá em Miami. E ele estava com a gente, foi tomando uma certa intimidade. Ele disse, professor, deixa eu te contar uma coisa aqui. No auge da minha doença, da minha debilidade física no hospital, uma pessoa apareceu no meio da noite. Ele fez assim, uma pessoa apareceu, né? E fez as aspas assim. Ele disse, opa, isso daí é irmão da crença do invisível, né? Como a gente acredita que há muito mais coisa para além dos olhos da carne do que a gente pode imaginar. Ele disse, uma pessoa apareceu no meio da noite, sentou do lado da cama e me disse assim, eu esqueci o nome dele. Ah, Javier, deixa eu te contar um negócio. A gente geralmente pede a Deus, pede às forças espirituais para que elas acabem com um problema, não é? Disse, normalmente é assim que a gente faz. Ele, pois é, professor, tá errado. A gente tem que pedir ao Pai Celestial todos os dias que nos dê força para suportar o tempo necessário da prova que a gente precisa passar. Né? E depois eu já ouvi isso sobre várias versões, inclusive nos nossos ambientes espíritas a gente ouve muito isso. Mas aquela frase, do jeito que ele me contou aquilo, um homem que passou por tanta dificuldade e tal, eu fiquei, poxa, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa, sem dúvida nenhuma, pedir ao Pai, pedir às forças do Espírito, que nos eduque, que é o tema da gente, né? Que nos eduque a cada passo para que nós saiamos muito melhores desse processo que nós entramos. Não dá para adorar a pílula, né? Como se diz aí na linguagem coloquial, não dá para dizer que as coisas estão fáceis, não estão fáceis. Não estão fáceis. Mas eu sinto que progressivamente, a cada semana, a gente tem retomado uma coisa, cara, sabe? Uma fé, uma crença de que eu estou passando por isso, nós estamos passando por isso, porque nós precisamos passar por isso. E vamos sair, com certeza, nessa escola, nessa sala de aula do amor, como diz Joana. Eu adoro isso, eu acho isso de uma lindeza. Eu nunca tive nenhum contato com ela direto, né? Tenho através do maravilhoso do Divaldo. Mas assim, nunca tive assim, é Joana que está aí. Não, nunca tive. Mas se um dia eu tiver essa oportunidade, eu vou dizer assim, ô Joana, que frase é essa? Meu? Que frase que dá poema, que dá livro, que dá tanta coisa, né? A sala de aula do amor, que é a reencarnação. São os vários ambientes que nós vamos vivendo com corpos e ambientes sociais, experiências diferenciadas. Amo demais a doutrina, mas tem umas coisas na doutrina que eu sou apaixonado. Uma delas é o conceito da múltipla experiência reencarnatória. Isso é lindo. Por que isso funciona para tanta coisa? Né? Porque o menino passa por várias séries. Por que a gente passa por várias matérias na faculdade? Por que a gente, quando entra numa profissão, tem que fazer estagiário, primeira etapa, coordenador? Por que não seria assim no nosso processo de evolução espiritual? Aí a gente vai passando por essas salas de aula, né? A gente vai entrando e saindo delas e vivendo experiências as mais ricas, aprendendo nessa escola do espírito, que é nosso ambiente reencarnatório, que é a nossa experiência de vida aqui. Quando você me pediu um tema, vou entregar o jogo, eu vou dar spoiler aqui. Quando você pediu um tema, a gente fala, né, muito, então eu fico sempre buscando alguma coisa que seja fora do que normalmente pedem a gente para falar, né? Então eu queria, aí você me pediu, eu mandei assim, educação espírita ou educação do espírito, e você inteligentemente, né, com todo o seu conhecimento e experiência na nossa doutrina, você disse, não, educação do espírito. A gente precisa falar sobre isso. Mas eu vou buscar um pouquinho, resgatar um pouco a sugestão que eu tinha dado, né, de educação espírita ou educação do espírito, para fazer uma pequena diferenciação, se você me permite. Né? O espiritismo é filosofia. E se espiritismo é filosofia, ela cabe às discussões ontológicas das questões, né? Então, assim, eu gosto muito de discutir o significado das palavras, assim, que elas nos trazem. Então, por que educação espírita e educação do espírito? Primeiro, eu não gosto do termo educação espírita, como eu não gosto de arte espírita, como eu não gosto de ciência espírita. Sério, Ricardo? Você vai criar polêmica? Não vou. Você vai ver que é muito simples, do meu ponto de vista. Porque a ciência é a ciência. A arte é a arte. Né? E a educação é a educação. Eu entendo uma educação baseada em princípios espíritas. Entendo uma ciência que antevê nos seus liames metodológicos a possibilidade da interpretação da interexistencialidade. Interexistencialidade, por exemplo,
Eu entendo uma arte que ela opta por falar da alma, da evolução, do amor, mas não existe uma arte espírita, existe a arte feita por espíritas. Não sei se vocês concordam ou não concordam. A gente não precisa concordar, não, né? É só apenas o meu ponto de vista. Então, eu, sinceramente, quando penso em educação, eu não acho que existe uma educação espírita, mas pode existir uma educação baseada nos nossos princípios, que nós, né, de alguma forma, não fazemos proselitismo, e isso eu gosto muito de ver cada vez ao longo das últimas décadas. Né? Nessa encarnação, eu sou espírita há 50 anos, porque desde criança eu vivo, né, nessa perspectiva. Minha mãe, né, que era espírita, sempre foi e tal. O que eu percebo é que nós estamos melhores, Irá. Nós estamos melhores como espíritas. Muito melhores. Uma das coisas que a gente tem abandonado é fazer proselitismo. Né? Fazer proselitismo, tentar convencer as pessoas de que uma verdade nossa é a nossa verdade. Não existe isso, né? O espiritismo é um conjunto de princípios que agrada imensamente o meu coração e a minha mente. Eu posso falar por você, porque eu sei que você também é uma apaixonada, né? Agrada seu coração e sua mente, mas pode ser que o outro escolha um outro caminho. O outro escolha uma outra vertente, né? Uma outra forma de entender. Nós estamos mais tolerantes, nós estamos menos religiosos no sentido litúrgico da palavra. Não sei se você entendeu. No sentido litúrgico, espiritismo não é religião. É religião apenas, a gente sabe, na sua conexão com algo que é essencialmente superior. Mas não é religião, é uma doutrina, é um conjunto de valores. E que, claro, desperta em mim sentimentos religiosos poderosos, mas não é uma religião. Né? É uma doutrina, e só se doutrina quem quer. Ainda tem isso. O espiritismo não se vale, não é, para querer doutrinar forçosamente que a doutrina é a melhor, né? Cada um no seu patamar de entendimento e compreensão. É isso que eu sou apaixonada pela doutrina espírita, porque ela não prende. Ao contrário, Ricardo. A doutrina espírita, ela liberta. Exatamente. Eu vou repetir aqui uma historinha que eu contei no domingo passado. A gente corre esse risco também, porque às vezes nossos assistentes são os mesmos, né? Mas a gente estava na Semana Espírita de Irará esse final de semana. Aliás, foi uma Semana Espírita de toda a região. É outra coisa bacana que a tecnologia está trazendo, essa possibilidade da gente fazer essas, né, conexões. Assim. Então, 5 cidades diferentes fizeram, né, seu simpósio de cultura espírita no final de semana agora. E eu dizia o seguinte, meu tema era sobre conflitos, né? E eu falei dos conflitos de fé, que são comuns, né, na gente e tal. E eu vejo que muitas pessoas espíritas ou católicas ou qualquer outra, né, evangélicos, os evangélicos eles são um pouco mais, como é que eu diria, vinculados assim, né, a seus princípios, mais fiéis, assim, digamos, a um corolário de princípios, né? Então, isso também não é uma crítica, é apenas uma observação sociológica, né? Aqui entra o profissional de ciências humanas. Mas aí a gente falava sobre os conflitos de fé, e eu vejo muitas pessoas dentro da doutrina questionando uma ou outra coisa, não é das cláusulas pétreas da doutrina. Não vejo nenhuma dessas pessoas questionando se existe Deus ou se existe imortalidade, não. Mas, poxa, será realmente que o passe deve ser aplicado nesse contexto ou não e tal? E aí eu trouxe uma história que eu acho que é bem bacana, que todo mundo que está aí ouvindo, seja espírita ou não, vai adorar. Que é o seguinte, se o cara vendia laranja, você deve conhecer, será? O cara vendia laranja na feira. E a laranja dele era a melhor laranja da feira, não tinha igual, cara. E quando as pessoas, né, compravam e se deliciavam com a laranja dele, era como se fosse um estado de espírito, assim, um estado, né, melhorado de espírito. E todo mundo comentava, pô, a sua laranja é uma coisa divina. Sua laranja é de Deus, cara. Você me leva a um estado maravilhoso. Tem comida que faz isso, né? Eu já saí por esse mundo todo aí por conta até do meu trabalho, já corri esse planeta muito. Mas vou te dizer um negócio, não tem comida igual a nossa. Amanhã é sexta-feira. Então a gente sabe que... Você já viu alguém triste comendo aquela gente? Não existe, cara. Não existe. Alguém comeu vatapá, é mais vatapá de Dona Regina, de minha mãe, que não tem igual no planeta Terra. Não vi ninguém chorando, a não ser que seja de alegria, comendo caruru, de 27 de setembro. Não tem. Aí eu sei que a laranja desse cara era incrível. Ele sempre pegava a mesma estradinha, né, para poder vender a laranja dele na feira. Mas
Naquele dia ele chegou e a estrada estava toda destruída, cara. Toda acabada, assim, né? Aí ele, poxa, vou ter que atravessar pelo lago. Chegou rapidinho, fez uma canoa, assim, uma jangada de juncos, conseguiu atravessar o lago, era curtinho. Aí, pô, chegou na feira. A galera comprou a laranja dele do mesmo jeito e tal. Quando ele chega no dia seguinte, o barranco ainda estava caído na estrada. E quando ele foi olhar, a jangada que ele tinha feito estava toda destroçada. E, cara, vou ter que dar uma volta na lagoa. E deu uma volta longa, subiu um monte, chegou no outro lado. E olha lá, vendeu a laranja da feira dele. E todo mundo, né, se deliciou com a laranja, achou maravilhosa, fez suco, encontrou Deus naquela laranja. Vocês entenderam minha história? Não, né? Eu vou precisar, então, explicar. Então eu vou explicar, não tem problema. Não importa, cara, o caminho que você vai. Não importa se você encontra Deus rezando o Pai Nosso num templo católico, ou se você encontra Deus e a sua alma se educa na live de nossa querida Iracema, do Centro Fraterno, ou se você acha que o caminho... Eu não sei, o que eu sei é que a gente tem que encontrar essa laranja e comprar essa laranja e fazer essa laranjada deliciosa com a presença divina que a gente tem nas nossas vidas. E nós estamos cada vez menos proselitistas, menos preocupados em convencer as pessoas de que nós temos uma verdade, porque não temos. Nós temos a nossa verdade. Se tem uma coisa bacana na doutrina, é exatamente o conceito de nível evolutivo. Eu me lembro que Divaldo batia muito nisso na gente quando a gente estava na agenda, lá na época de juventude. Depois Peixinho, que foi nosso mentor principal, repetia sempre isso. Vocês já perceberam quão revolucionário é o conceito de nível evolutivo? Já perceberam quanto isso é fantástico? Porque significa que no meu estado, eu entendo como verdade absoluta e caminho da felicidade isso aqui que a gente está fazendo agora. Né? Falando de Kardec, encontrando Jesus através de Kardec. Mas pode ser que não seja daqui a um tempo. Né? Que seja um outro caminho que eu escolha, que eu resolva fazer uma meditação lá no Tibete e tal. Então isso é muito interessante. Por que eu falei disso tudo? Para dizer que o que eu vejo hoje muito, muito fortemente é a doutrina espírita inspirando poderosamente educadores. Inspirando educadores na construção do processo de transformação do ser. Sem necessariamente a gente se preocupar em conceituar ou carimbar isso como uma educação espírita. Eu precisava fazer essa diferenciação, sabe, Iracema? Esse entendimento, por que eu sugeri inicialmente, né? Educação espírita ou educação do espírito? Porque a educação do espírita é a educação do espírito. É a educação que entende que nós somos seres em um processo profundo de transformação cotidiana e de que, ao pensar-se espírita, eu tenho uma coleção imensa de possibilidade de interpretação desse ser que me favorece como educador, por exemplo, e me favorece como ser num processo de aprimoramento, porque eu sou um ser perfectível. Eu vou ser bom, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se tem uma coisa bacana, eu vou ser bom, cara. Eu tenho muitos problemas para enfrentar, existenciais, mas eu vou vencê-los. Aparecerão outros mais sutis, que eu vou vencê-los também, né? E assim progressivamente. Então, eu sempre digo, eu tenho muito agradecimento. Não sei, né, como é que foi essa minha programação antes da encarnação, assim, dessa encarnação, como o Ricardo aqui, baiano, comedor de acarajé, né, espírita, nessa cidade fantástica que é a cidade de Salvador. Mas às vezes eu me sinto tão agradecido, Irá, tão feliz, né, tão consciente assim de que eu reconheço as bênçãos que estão ao meu redor, né, a família na qual eu nasci, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, né, meus irmãos espirituais, assim, encarnados na mesma época que eu, contemporâneos meus de século XX, século XXI, eu fico tão feliz, assim, e algumas coisas particularmente eu acho que são bem interessantes. Uma delas é, sem dúvida, eu nasci na cidade de Valdo Franco, né? Fui criado espírita na Mansão do Caminho. Como é que agradece uma coisa dessa, né? Como é que você, depois, assim, sabe, como é que você não se esforça para ser um pouquinho melhor todo dia, tendo a oportunidade de ter encarnado ao lado de pessoas tão luminosas, né? E eu tenho uma lista enorme dessas pessoas dentro da minha família e fora da minha família. Mas, assim, ter nascido artista, mesmo um artista limitadíssimo que eu sou, né?
mas ter tido a chance de viver uma vida ao redor da arte, da música, do teatro, do cinema, isso é uma coisa que eu agradeço demais. Assim, eu não consigo imaginar como seria a minha vida longe da arte. A outra coisa é ser educador. Veja só que combinação, né? A arte e a educação do meu lado. Eu sempre digo assim, nos ambientes que me permitem dizer só isso, eu digo assim, pô, eu tenho muitos agradecimentos. E um dos grandes agradecimentos que eu tenho é porque eu sou professor. Pense aí, que coisa linda que é ser professor, né? Que coisa maravilhosa. Eu devo ter tido já uns 50 mil alunos ao longo dessa vida. Tem vários aí que estão, eu vejo que estão entrando aí, né? Cada um entra outro, me saúda e tal. Muitos ex-alunos maravilhosos, né? A Soraya aí, ó. Tudo bem, Sal? Que coisa, cara. Quanto tempo, né? Adoro live. Acho um barato esse negócio das pessoas interagirem. Vai lá, vão falando aí, e vão perguntando, vão comentando. Eu sei o seguinte, ser um educador é fantástico, mas ser um educador espírita... Você sabe de quem é essa frase? Não é minha, não. Essa frase é de uma mulher chamada Wanda Machado. Wanda Machado, minha tia, líder do movimento negro aqui na Bahia. Oh, grande doutor Carleto aí, Gabriel aí, Dani. Conheço. Maravilhosos. Conheço, Gabriel aí. Ex-alunos e lindos amigos, queridíssimos, assim, né? Wanda, eu fiz um filme com ela sobre a África, né? A gente foi na África Ocidental e aí gravamos um filme lá, tá fazendo 10 anos até agora o filme, um bondo, Nossas Raízes Africanas. Deixa eu interromper aí. Você já acha pouco nascer aqui na Bahia, fazer um filme sobre sobre a África, não é? Massa. Que a gente trouxe de lá essa raiz, ainda ser espírita, ir lá, escrever ainda, fazer um culto sobre Kardec, não é? Rapaz, sua encarnação tá mais que ganha. Não tá, não. O resto aí agora para você é lucro. Não tá, só é lucro e aprendizado do que falta. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu sei das minhas delícias, mas sei das minhas dores também. E eu acho que de tudo que foi feito... Nós é que temos que agradecer por tudo que você fez. Diante das bênçãos que eu recebi. Muito pouco. Eu sempre tenho a sensação, sempre comento aqui em casa, a minha sensação permanente de débito, né, que eu tenho com o que está ao meu redor. Eu falava do filme Maria do Socorro Seixas. Obrigado, minha linda. Eu estava comentando, né, que assim, a gente foi gravar e depois eu fiz umas cenas com Wanda aqui, né? Wanda Machado, grande educadora e tal. Aí eu disse, porque sabe como é documentário, né? A voz do entrevistador nunca aparece. Você pergunta e o entrevistado responde. Diferente das nossas lives que a gente pode interagir aqui. Aí eu disse, Wanda, o que tem, tia Wanda, né? O que tem na sua vida, assim, que você acha mais fantástico? Ela disse assim, eu sou educadora, mas vou dizer mais. Além de ser educadora, eu sou mulher e sou negra. Então, ser uma educadora mulher e negra é muito mais legal. Rapaz, eu achei aquilo tão lindo, eu fiquei tão emocionado, eu choro fácil, né? Aí chorei de me acabar, abracei ela, disse, que grandeza de ser humano, cara. Que grandeza num país racista como o nosso, um país machista como o nosso, um país que só atravanca a vida das mulheres, que só coloca barreira na vida dos negros, que só dificulta a vida de todo mundo. Aí você vem uma mulher que de uma vida sofrida danada e diz, eu tenho muita felicidade em ser educadora, mas melhor ainda é ser uma educadora mulher e negra. Aí eu roubei essa frase dela. E eu digo assim, é muito bom ser educador, mas ser um educador espírita, poxa, sem nenhuma... É muito bom, não é, Mário Rolê? Acabou de entrar um grande educador espírita aí, né? Ô, Carleto, Deus lhe abençoe, meu lindo. Você sabe da nossa história, né? Você é um ser especial demais, um amigo querido demais. E aí, o que acontece? O que é isso? Qual é esse diferencial, né? Eu vou sempre propor aqui a vocês, nesse tempo que a gente tem, né? Porque palestra no YouTube não tem tempo, mas live no Instagram tem tempo para começar e tempo para terminar. Não, agora está livre. É? Agora nós estamos mais tranquilos. Vamos cumprir o horário. Vamos lá, então eu vou ser objetivo. Eu vou tentar sempre associar o que é a educação do espírito para mim, né, para nós, né, para
e como podemos usar isso no processo da educação dos outros, dos companheiros que estão ao nosso redor. Primeiro, eu já falei, né? Nós somos seres poligenésicos. Viemos na sala de aula do amor para viver experiências múltiplas de aprendizado. Isso já tira da gente, meu querido William, já tira da gente uma angústia existencial profunda, que é o medo da morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer se despedir dos entes queridos, né, de forma precoce, porque sempre é precoce, né? Quando a gente ama muito, é sempre precoce. Não importa se tem 90, se tem 100 anos, assim, a gente quer viver essas, porque é o nosso momentum, usando a expressão da física aí, Mário, o momentum, é a circunstância existencial, é de estarmos encarnados, e aquela pessoa é pai, irmão, tio, né, filho, seja o que for, e a gente não quer se despedir precocemente delas. Então é sempre dolorosa a despedida. Não vem me dizer, não sofro não, que eu sou espírita. Opa, me ensina aí, me ensina essa regra aí, porque eu não sei. Porque o lugar vazio na mesa é muito doloroso, é muito difícil. Quem já passou, como eu passei, e outros tantos passaram, sabe como é difícil isso. Mas quando eu falo das experiências múltiplas reencarnatórias, eu não estou nem falando desse aspecto assim de que do nada acaba, né? Porque a gente sabe que nada acaba. Mas tira da gente uma angústia, que é a angústia de eu só tive uma chance, eu só tenho essa chance. Só se vive uma vez. Não, eu ouço isso no filme, leio isso na literatura, vejo nas redes sociais, eu digo, bobinho, não se vive só uma vez. Nesta vida, a gente vive várias vidas, em uma só encarnação, mas imagine nas várias existências que nós temos. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar que eu tenho que passar de ano. Eu não vou ser jubilado. Você sabe, lembra dessa expressão? Você conheceu o professor Sarginha? Claro, amigo querido. Conheceu o professor Sarginha? Amigo querido. Sarginha, eu ia sempre para professor Garrido fazer encontro na cultura. E às vezes eu ia. E Sarginha dizia assim, o que é que você vai fazer com a sua única vida? Aí eu dizia assim, olha, Sarginha, não é única vida. É o único corpo. Porque ele era católico, apostólico, romano, ainda deve continuar sendo, né? Desencarnou. Não muda. Não muda de religião depois, não muda de filosofia depois que desencarna, não. Nós somos quem somos, independente da dimensão de nós estejamos. Então, na verdade, eu estou Iracema. Você está Ricardo, não é? Mas eu sempre falo, nós já vestimos muitos corpos, assinamos muitos nomes, Ricardo. Mas o nosso melhor é agora. Sim. Você está no seu melhor. E eu estou no meu melhor. Foi isso que eu consegui até agora. Eu penso exatamente desse jeito. Assim, pode não ser a minha... Eu não vou ser jubilado. Não sei se ainda existe isso, mas a pessoa perdia 2 anos, era jubilada. E era sair da escola e tal. A gente não vai ser jubilado. Mas a gente também não quer perder o ano, né? A gente quer que essa existência seja uma existência que traga resultados que sejam de construção, de melhora, que eu consiga, ao final desse processo, chegar à conclusão de que eu fiz, né? Tirei nota 6, pelo menos, fiquei na média, melhorei um pouco, né? Sempre me perguntam, você não tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer, eu não quero morrer. Né? É diferente. Eu não quero morrer, mas eu não tenho medo de morrer. E o meu medo maior, né? Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Né? A idade, né? Vai dando essas nuances brancas assim, né? Tá vendo? Vai ficando melhor. Tô melhorzinho, né, Cris? Porque eu era bem feio mesmo. Eu sei o seguinte. Eu sei que meu medo maior, sabe qual é, Ira? Eu sempre tenho repetido isso, porque é meio que um alerta que eu faço a mim mesmo, né? Porque quando a gente fala pra gente mesmo. E fala também para os nossos companheiros que querem nos ouvir. Meu medo maior, minha angústia maior é cumprir essa etapa e chegar lá do outro lado. Tio Nilson está me esperando, meu pai está me esperando, e outros que já foram antes de mim, e dizerem assim, mas cara, você tinha na listinha aqui, ó, isso, e não fez, cara, entendeu? Então, assim, eu vou dizer a eles, pô, foi mal, mas me dá outra chance aí, deixa eu voltar, né? Deixa eu ter uma oportunidade aí de... Então, a primeira coisa é isso. Eu olho muito os meus jovens, né? Meus meninos. Eu estava dando aula essa semana online, né?
E aí um menino meio que interrompendo a aula, assim, muitas vezes, né? Assim, aí eu parei e disse, pô, negão, vamos fazer uma coisa? Levanta a mãozinha aí no aplicativo, né? Né? Levanta a mãozinha aí no aplicativo que eu te dou a palavra. Ele, pô, Rick, foi mal, aí desculpe aí. Daqui a pouco ele interrompeu de novo. Aí eu disse, negão, vamos fazer um negócio? Numa boa, eu senti que você tá ansioso aí, que o tema tá muito palpitante. Fale aí um pouquinho, vá. Mas eu juro que eu não falei com ironia, falei mesmo, dei entrega a ele, assim, sabe a educação de dar protagonismo ao menino? Eu te falei, esse menino me falou uns 2 minutos só, mas um brilhantismo, um entendimento, sabe, do contexto, daquele momento histórico que eu estava trabalhando com eles, que era a Idade Média. Esse menino me deu um show, e eu fiquei pensando assim, cara, isso não é da agora, velho. Depois eu conversei com ele, e aí, mas que interesse é esse seu na história? Ele, Ricardo, não sei, desde pequeno e tal. Então, assim, a gente olhar esses meninos que estão ao nosso redor, nossos companheiros de jornada, como seres que vêm de experiências ricas, múltiplas, que trazem experiências as mais variadas e que não precisavam ser figuras famosas, não. Meu pai brincava muito, assim, porque lá em casa, minha avó tinha uma coisa de dizer, a sogra dele, né, minha avó materna, ela tinha o hábito de achar que todos os filhos e os netos dela foram alguém muito importante. Esse menino aí, com certeza, foi Napoleão Bonaparte. Não sei o quê. Olha, essa criança aí, bastava a gente rimar uma palavra que a gente já virava Casimiro de Abreu, Castro Alves e tal, né? Aí meu pai ficava olhando assim, aquele jeito dele, uma tranquilidade, porque eu tenho certeza que esse menino, esse filho meu, foi Rui Barbosa, não sei o quê. Aí meu pai ficava olhando. Aí, ô, dona Zezé, e eu? Não fui nem o porteiro aí de alguém, né? Não se vê. Cara, e eu sentia que aquilo nele, né, que era uma brincadeira, um pequeno sarcasmo. Ele queria dizer que não precisa que nenhuma das pessoas tenha sido nenhuma celebridade, que a gente não precisa. A imensidão de todos nós tivemos encarnações as mais anônimas possíveis, né? A gente sempre tem isso, né? Todo mundo quer ser Maria Antonieta, todo mundo quer ser Júlio César, mas o que importa é que nessas várias experiências aprendemos muito, anonimamente ou não. Vivemos experiências de aprendizado múltiplo. E entender-se como um ser paligenésico é algo muito importante na educação do espírito. Pensar de que de vez em quando você pode parar e tentar sintonizar com aprendizados que podem estar adormecidos. Você nunca passou por isso, não, Irá? De uma hora para outra, você vê em você, porque a gente só fala de coisa ruim, né? Então, uma situação agressiva, você foi um gladiador romano, matador de bárbaros. Não, sei lá quanta coisa a gente sente que aquece nosso coração e que são virtudes que nós temos guardadas de experiências anteriores e que às vezes a gente nem se dá conta. Eu já senti isso algumas vezes. Vi despertar em mim habilidades, talentos e sentimentos que eu nem imaginava que eu podia ter. Essa possibilidade de sintonizar com o que eu tenho de divino, com o que eu tenho de melhor, com o que eu tenho de virtudes, aprendizados e talentos, é educar o espírito. Focar naquilo que nós temos de melhor. Eu sempre tenho uma amiga que ela sempre me diz assim, quando eu sou muito ativo politicamente, né? Eu sou muito irracível, assim. Eu até, alguém me perguntou outro dia, você acha que vem de onde? Eu sei lá, vem ou do Inconfidência Mineira, ou da Conjuração Baiana, ou da Revolução Francesa. Eu sei que quando fala de política, um negócio mexe comigo, assim, tal. Eu tenho uma amiga muito querida, minha melhor amiga, né? Que, inclusive, estamos morando juntos há muito tempo, há 36 anos. Morando junto é ótimo, né? É Lívia, minha esposa, aqui ela aqui atrás. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Tá aqui a fotinha dela ali. Estão vendo? De doutora. Ela deve estar aí ouvindo. Aí ela diz assim para mim, meu filho, isso não é a sua melhor parte. Quando eu digo, que absurdo, esses políticos, essa não é a sua melhor parte. A sua melhor parte é outra. Como não? Isso sou eu, não. Você é outra, né, coisa. Você tem muita parcimônia, equilíbrio e tal. Aí eu vou amolecendo. Eu digo, você acha? Acho. Então, a gente tem que sintonizar, né? Eu acho, por exemplo, que amo pintar e que já fui algum famoso em outra encarnação. Maria, você acha? Com certeza. Pode ser, sim, mas pode ter sido também um desses artistas geniais que ninguém nunca, né, celebrou, né? O que importa é esse talento que você guarda. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? E é muito importante isso. Isso já cola com uma outra coisa muito significativa.
que é o senso do processo evolutivo, de que cada passo que nós damos é para sermos melhores progressivamente, né? Então, eu acho que essa educação, para mim, passa por isso, do entendimento de que eu vou ser uma pessoa melhor amanhã, eu desejo ser uma pessoa melhor amanhã. E para isso, amigos, é preciso que profundamente eu abra mão do que me atrasa, que eu abra mão, no meu caso particularmente, eu tenho que abrir mão dessa paixão, assim, no mau sentido, não é no bom sentido, não. Porque tem um apaixonamento, né? Tem um encantamento, mas eu tenho uma paixão, assim, de defender pontos de vista, sabe? De achar que a minha opinião naquele momento tem que ser entendida, suplantada e etc. Então a gente vai abrindo mão do que nos atrasa, do que nos prende ao passado e vai construindo, quem sabe, né, assim, as nossas virtudes, nossos talentos, porque nós somos seres que tenderemos ao processo de transformação inevitavelmente, né? Ela não está aí, não sei se ela está aí, mas que hoje foram muitas lives aqui em casa, ela já fez também. Olha, então deve estar ocupada com outra coisa. As paixões, elas nos atravancam muito a nós. Um espírito amigo nosso, uma vez, assim, cuidado de alguma coisa que está, não sei se é o meu, cuidado com as paixões. As paixões desequilibram o espírito ou podem acorrentá-lo ao desequilíbrio. Verdade, sem dúvida nenhuma. Eu não sei, porque assim, a palavra, né, a palavra por si só, ela precisa ser interpretada, né? É bom que a gente entenda que a gente está falando aqui das paixões que nos colocam muito mais no nosso passado, né? No nosso lado mais instintivo, naquilo que não... Quando a gente fala de paixão, é preciso lembrar que existe assim, eu estou apaixonado, isso é lindo, né? Apaixonado por alguém, apaixonado, né, por uma ideia, né? Eu sempre digo, eu sou apaixonado pela doutrina. Aí tem algumas pessoas que me olham assim, mas cuidado com as paixões. Mas é nesse sentido, né? Um apaixonamento permanente. Uma outra coisa é o senso da imortalidade, né? E a imortalidade, ela nos traz também, em paralelo, o senso da interexistencialidade. Eu tenho buscado, e eu já disse isso da outra vez que nós estivemos, né, conversando, Irá. Eu me lembro que isso foi em novembro, eu acho, né? Eu estava fora até de Salvador, estava gravando em outra cidade. E eu digo que a gente está tendo uma oportunidade muito boa para fazer essa sintonia, né? De buscar essa sintonia com as outras formas da existência aí, né? Seja pela natureza, seja por nossos irmãos espirituais, estejamos mais abertos a aprender com eles, né? Eu tenho muita resistência ao fenômeno da mediunidade quando ele é tratado apenas como fenômeno, né? Não acho que é uma coisa... Ô, Marcinho, outro querido aí. Eu não sabia que era Márcio Ricardo que estava com esse perfil aí. Paz para você. Muito obrigado, Márcio. Paz e luz para você. Né? Um menino querido aí também no movimento espírita e também ex-aluno. Então, eu não sei se essa coisa toda veio para que a gente tente, nesse momento, pensar numa mediunidade muito mais ampla. A minha resistência é quando a mediunidade ela se transforma no fenômeno pelo fenômeno. E vejo também que muitas casas espíritas, assim, elas tratam o fenômeno da mediunidade, e não é uma crítica, é meu ponto de vista, não quer dizer que o caminho é esse, não é, deixa de ser, né? Mas eu acredito que muitas vezes o fenômeno mediúnico ele se transforma como o pilar essencial da casa, sem que isso necessariamente se recorra ao que aquilo traz de aprendizado real, de transformação das pessoas, de educação do espírito, efetivamente. Então, isso às vezes me preocupa. Eu vejo muito, eu corro, né, muitos lugares desse país, muitos centros espíritas, em que a mediunidade não me dá a impressão de que é uma ferramenta de melhora do ser. Mas, às vezes está ali muito mais como até coisas como, por exemplo, se deve lixar um banco, pintar um banco, mudar a cor da frente do centro, se pergunta, se recorre aos nossos irmãos espirituais. Amigos, vamos pensar numa coisa. Se nós temos lampejos de iluminação, muitas vezes temos, né? Muitas vezes, como eu falei alguns minutos atrás, eu vou falar uma coisa, Irá.
eu falar aqui com amizade, que eu sei que tenho com a imensa maioria de vocês e tal, e uma certa intimidade também. Eu vivi momentos nessa encarnação que eu disse assim, uau, eu estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Sabe, não sei, cada um de vocês talvez tenha vivido isso em dimensões diferentes. Mas eu vivi alguns momentos que eu parei e pensei assim, cara, eu estou entendendo para que eu estou aqui, eu sei o que é o significado da minha vida, eu estou sentindo Deus aqui agora e tal. Se a gente que está nesse corpo físico, né, com todas as dores nas costas que a gente tem, com as dificuldades que nós temos de locomoção, imagine que é um espírito, né, fora do corpo, que liberdade fantástica deve ser para se deslocar. Não precisa de Uber, não precisa de ônibus, não precisa de nada, né? E a gente consegue ter lampejos disso. Imagine nossos irmãos espirituais, melhores, alguns deles melhores espiritualmente que nós, moralmente que nós, ansiosos para nos ensinar e nos dizer coisas. Eu não sei se vocês já perceberam quantas inspirações nós tivemos nos últimos tempos. Eu tenho percebido isso. Meu momento é bem na hora de acordar, não sei qual é o de vocês. Queria até ouvir de vocês. Mas sabe aquele... Tem gente que, assim, você sabe que tem 2 momentos de conexão, né? Você tá com sono, aí você vai, fica aquele momento e tal. Aí tem as várias zonas, né? Que aí o pessoal das especialistas em sono diz, né? Sono, zona alfa, né? Sono REM e etc. Comigo acontece uma coisa curiosa. Um pouquinho antes do despertar, parece que eu ainda tô atento, né, ao que está acontecendo lá na erraticidade do outro lado, né? E ao mesmo tempo eu já estou com a consciência desperta. Rapaz, é uma coisa impressionante. São conselhos dados com uma clareza, coisas que me atormentaram, uma decisão que me atormentou muito no dia anterior, né? Naquele momento parece tão óbvio. Por isso que eu sempre acordo muito cedo, né? E sempre resolvo coisas, por exemplo, decisões e agendas e decisões profissionais, coisas que eu acho que são significativas, sempre no comecinho da manhã. Porque eu acho que eu estou mais próximo dessa conexão com meus irmãos que querem tanto bem a mim, né? Tanto bem. Eu digo muito a meus alunos, eu não falo de espiritismo diretamente, mas eu digo muito aos meus alunos assim, nós somos antenas. Todos nós somos antenas. Todos. A mediunidade, aí tem aquela história de todos somos médicos, é por isso, porque nós todos somos antenas, né? E do lado, no plano da espiritualidade, tem gente que nos ama muito. Ô Marcinho, que coisa linda, cara. Beijo, querido. Né? Aqueles que nos amam muito e aqueles que são experiências não muito ricas de compromissos lá. Então, como do lado de cá tem gente que quer muito o nosso bem, do lado de lá também tem gente que quer muito o nosso bem. Do lado de cá tem gente que não quer nossa felicidade, pode se comprazer, né, com nosso sofrimento. Do lado de lá também. Do lado de cá, o que a gente faz? A gente quer estar perto de quem nos ama, de quem nos quer bem. Quando a gente tem alguém que a energia não é positiva, que não alimenta a nossa alma, a gente não se afasta? Se afasta, né? Até a gente ter espiritualidade... Oi, Cris. Né? Até a gente ter espiritualidade suficiente para que a gente olhe aquela pessoa que nos quer mal, eu não tenho ainda 100%, né? E esteja do lado dela como ferramenta de melhora dela. Enquanto isso, né, eu vou querer estar perto de quem vibra na minha positividade, aquelas pessoas que, né, querem me ajudar e etc. A mesma coisa com o mundo espiritual. Só que como a gente não tem esse discernimento do físico, do olho, né, daquela pessoa que me ama, aquela pessoa que quer meu bem, a gente tem que buscar outros caminhos, são as sintonias. E as sintonias é que fazem com que aqueles seres de luz, né, aqueles seres do mundo espiritual que querem e desejam a nossa felicidade, a gente possa estar, né, atraindo-os de uma forma constante. Essa é a coisa mais verdadeira que tem. Por isso que eu tenho eliminado certos filmes, né, tenho eliminado certas conversas, saí de vários grupos de WhatsApp, assim, porque uma conversa destruidora do espírito, sabe? Não é a educação do espírito. Um ódio que fica permeando, né? Não tem sentido. A gente tem que estar realmente sintonizado com aquilo. Lembra das 3 regrinhas? Aí todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra disso, né? Bons pensamentos, boas leituras e sintonia com Jesus Cristo, né? Eu sempre digo que eu estou acrescentando mais um, Irá. Eu estou acrescentando bons filmes, né? Porque ficou fácil, né?
Eu estava vendo agora 2 jovens falando sobre cinema numa live agora, antes da nossa aqui, e eu dizendo que coisa fantástica que é isso, né? Como a gente tem milhares de obras de arte no nosso aparelho, né? Na mão da gente, nesses canais de streaming. A jovem estava fazendo uma conta dizendo assim, um ingresso de cinema custa R$28. Não que a gente vai deixar de ir para o cinema, mas um canal, por exemplo, um Netflix, um Prime, você paga R$16 por mês e 5 pessoas, né, podem ter acesso. Então a gente tem milhares de produções de audiovisual. E a internet nos trouxe milhares de livros disponíveis pela internet também, de textos fantásticos. Então a gente tem que ter esses 3 pilares para educar-nos, né, como espíritos que querem ser melhores. 4, né? Boas leituras, bons filmes, bons pensamentos e sintonia com aquele que é a referência mais absoluta de nossa existência, Jesus, né? Amar Jesus, entender Jesus, falar de Jesus, né? Conviver com as ideias dele. Não tem nada de piegas nisso, nada, nada, né? Sabedoria. E a gente tem um equilíbrio, né, Irá? Para que a gente não vá para uma fé que não seja a fé raciocinada. Porque essa também não interessa. Alguém repetiu isso na Semana Espírita agora, que eu participei no final de semana. O interlocutor repetiu isso umas 3 vezes. Eu fiquei... Aí depois que acabou a palestra, eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque a gente ouve as frases e nem sempre a gente processa. Fé raciocinada. Tem alguma coisa mais importante para a educação do espírito do que isso? Meu coração se aquece. Eu entendo que sou filho do Pai Celestial. Eu entendo que tem um ser de luz que me criou para que eu seja, né, um veículo de luz também, porque eu sou Deus também, né? Mas eu faço isso conscientemente. Eu faço isso palmilhando passo a passo no meu aprendizado para eu ser melhor do que eu fui ontem, hoje e amanhã melhor do que eu sou hoje. E isso é a fé raciocinada. Eu acho que o raciocínio sem a fé é frio. A fé sem o raciocínio é fanatismo. Mas quando você tem uma fé que raciocina, a sua mente trabalha na razão e seu coração se aquece para que você seja uma ferramenta cotidiana realmente de transformação desse planeta. E eu toquei nele, né? Toquei em Jesus, e Jesus é a representação do Pai Celestial na Terra. O Pai, ele foi tão bondoso, tão generoso, que ele mandou Jesus, essa figura que tem tanta representatividade, que as religiões, né, foram ao longo dos séculos criando. Eu sempre digo aos meninos assim, impressionante, né? Jesus não teve um templo. Jesus dormia, repousava nas pedras, com o céu estrelado ao redor dele. Jesus não tem uma roupa sacerdotal, a gente nem sabe direito qual era a roupa que ele usava. É tudo ali que a gente coloca na iconografia, porque a gente imagina que as pessoas usavam na época, as roupas que se imaginam. A gente não existe nenhuma referência no Evangelho que Jesus fez nenhum comentário sobre que tipo de roupa que tinha que se ter para se rezar. Hora nenhuma, né? E aonde rezar, né? E aonde rezar? Ele não criou uma liturgia sequer. Eu não estou dizendo que as liturgias, que as roupas sacerdotais, que os hábitos, eles são ruins. Não, eu já disse no início que cada um escolhe o seu caminho para ir levar, né, a laranja para a feira lá e oferecer às pessoas. Mas assim, não foi, hora nenhuma, né? Não era louro mesmo. Eu sempre fico brincando assim, né? Eu digo aos meninos assim, que Jesus, ele não era branco. Nada é contra. Mas aquilo foi uma coisa que foi alimentada, já que você tocou nesse assunto aí, história na escola, né, meu colega aí, né, não tinha olho azul. Eu sempre fico dizendo que Jesus, ele tinha mais ou menos a minha cor, né? Que é a cor mais ou menos, né, dos nossos irmãos ali daquela região da Palestina. Dizem que tinha os olhos claros, sim, né? Aí eu sempre fico brincando. Pensa em um homem da minha cor, com os cabelos encaracolados e os olhos claros. Devia ser uma figura muito interessante, né, fisicamente, né? Sem querer puxar brasa para minha sardinha de jeito nenhum. Mas eu sei que Jesus, né, ele é de uma tez, né? Mesmo as representações iconográficas que foram construídas sempre passam, né, uma mansuetude, uma beleza, uma clareza, uma simpatia, né? Então,
Obrigado, História na Escola. Parecia comigo, então ele era uma figura interessante, né? Eu sei o seguinte, eu sei que ele manda esse ser, né, para ser o nosso irmão mais velho, para ser a representação de toda a bondade. Jesus foi de uma simplicidade. Eu estava dizendo que as religiões, ao longo de 2000 anos, porque as religiões, elas são o nosso entendimento de Jesus, humano. Não quer dizer que elas estão erradas, mas elas são uma interpretação que os homens deram à verdade do Cristo, né? Então, as cerimônias, as liturgias, os hábitos e etc., são consequências de uma interpretação humana, né? Porque o Jesus mesmo, eu sempre digo aos meninos assim, o Jesusinho, sentado ao redor de uma fogueira com seus companheiros ali, ele era a simplicidade absoluta e disse coisas de uma simplicidade que não tem tamanho. Ame, amigo. Ame, perdoe, não julgue, né? Então, isso, pensar nele e agir como ele provavelmente agiria dentro das nossas limitações, é educar cotidianamente o nosso espírito para que sejamos Cristos também. Porque seremos Cristos. Um dia todos nós seremos Cristos de algum planeta Terra lá no futuro, né? De alguma forma isso vai acontecer. Então isso que eduque a nossa alma para que nós sejamos assim, para que nós vivamos essa experiência. Eu contei essa semana aos meninos, tem uma cena, né? A cena de Jesus diante de Pilatos, né? Da bofetada que ele toma e o sangue que escorre, e ele diz: o que eu fiz? O que foi que eu te fiz para que você me batesse? Que reação diferente, né, desse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? A gente precisa aprender muito com essa pandemia. A gente precisa entender que é um lapso temporal que estamos vivendo doloroso, mas que sejamos conscientes de que estamos vivendo experiências necessárias. Que as perdas que nós temos, que as saudades que estão sendo geradas, que as dores que estão vivendo, que elas sejam caminhos, sejam provas mesmo de escola, sejam avaliações em que as notas da gente estejam acima da média. Olha o que é que esse movimento fez com a comunicação, né, Ira? O que é que a pandemia realizou pela comunicação, né? Muito. Olha o que a pandemia realizou com a divulgação da doutrina, né? Com o trabalho doutrinário. Incrível. Esse ano, já em 2021, eu falei em 6 estados brasileiros. Eu não conseguiria nunca. Travou um pouquinho, né? Eu acho que travou. Não, mas está voltando já. Nós nunca poderia ter feito isso, né? Se fosse no presencial, né? As dezenas, quase 150 encontros eu participei espíritas no ano passado. Não que eu tenha contado, mas que, né, assim, estou fazendo uma média. Isso seria impossível no presencial. Quantos irmãos eu encontrei, quantos amigos eu reencontrei nessa pandemia, quantas pessoas eu ajudei a consolar e quantos vieram, né, no meu amparo nos meus momentos difíceis. Eu espero que realmente a gente aprenda. Que a gente aprenda a tomar decisões acerca de quem vai comandar os nossos destinos, porque nós erramos muito feio, né? Erramos muito feio, porque é fácil fazer uma votação quando não se imagina que um país vai passar pelo que a gente está passando. E aí está a prova das consequências de quando a gente não pensa bem acerca do que... E não tem que ninguém ser execrado por causa disso. Ninguém imaginava, né? Porque quando a gente vota esperando que aquela pessoa seja o melhor possível. Ninguém vota para acontecer o que está acontecendo no Brasil. Ninguém escolheu as pessoas para essa tragédia que vai beirar 300 mil pessoas, da qual uma imensa responsabilidade é da gestão pública. Não tenha nenhuma dúvida disso. É só comparar o Brasil com outros países. É que a gente aprenda a ser cidadãos melhores, é que a gente aprenda a valorizar mais os médicos, os educadores, os garis, que a gente aprenda a valorizar mais os rapazes das entregas que estão trazendo alimento para nossas casas, as pessoas, os policiais que estão cuidando da segurança da gente, pessoas que a gente até colocava à margem, eram os invisíveis da sociedade. E veja que coisa, né? Ao mesmo tempo que uma profissão que sempre foi muito valorizada, que é a medicina, ela hoje está numa mesma importância que está o rapaz que cuida da limpeza do hospital,
né, da pessoa que faz a entrega dos alimentos na nossa casa, que a gente entenda que cada um é uma peça importante na construção desse mundo novo que nós queremos. Então, paz e luz para todos nós. Não sei se foi de alguma forma, né, útil a vocês, mas que a gente continue conversando sobre educação do espírito. Nós espíritas podemos... Como sempre, você foi brilhante. Que nada. Porque brilhante você já é com a sua luz. E nós só temos que agradecer. Eu não sei se é meu microfone. Não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, Irá. Estou te ouvindo muito bem. Irá, deixa eu dizer, eu não concordo não com você, tenho o direito de não concordar, né? Eu acho que eu vou dizer o que eu disse a Ednólia Peixinho hoje, né? A Ednólia está estudando jornalismo. A Ednólia, esposa de Peixinho. Ela está fazendo faculdade de jornalismo, né? Que coisa mais linda do mundo, um amor que nos desenvolve, que é uma coisa fora do normal. E ela me disse assim hoje, sei lá, ela tirou umas dúvidas comigo de história, né? E a gente ficou conversando no WhatsApp e no final ela, meu Deus, que menina é esse inteligente? Eu digo, olha, vou repetir para você, Irá, o que eu disse a ela. Qualquer coisa que possa parecer virtude em mim é nada mais do que um reflexo imperfeito de vocês, meus queridos amigos que estão ao meu redor. Então eu sou um arremedo imperfeito de Ednólia Peixinho, sou um arremedo imperfeito de nossa querida Iracema e um arremedo imperfeito de todos esses seres maravilhosos que me deram a oportunidade de aprender. Então eu continuo aqui. Paz e luz para vocês, viu? Muito obrigado. Gratidão. Olha, nós somos seres dimensionais, multidimensionais. Ora na dimensão espiritual, ora na dimensão física. Ainda continuo vindo. Porém, a necessidade gritante de passar por esse aprendizado cruel, mas necessário que estamos passando, se faz com que a gente alargue mais o nosso consciencial, que a gente enxergue, coloque a lente para enxergar o outro, mesmo estando em casa, quietinho, e respeitar mais aquele entregador, o gari, meu Deus, época de pandemia, todo mundo sai das ruas, o gari está lá limpando. Outra coisa, você me falou aí, eu estava anotando uns tópicos aqui. Você falou de filme. Nunca houve tantos filmes espíritas ou tratando das questões do espírito. Correto? Corretíssimo. Então aí as grandes potências aí fazendo isso, a Disney, etc. E eu não sei se você já assistiu, você falou em Jesus, e eu não vejo Jesus ser de nenhum processo religioso. É um ser crístico, um ser de luz, que veio nos ensinar o amor e que nós ainda não entendemos, por isso sofremos. Eu não sei se você já assistiu uma série chamada Messiá. Estou assistindo, fantástica. 2 temporadas, né? Estou aguardando a próxima, aí, ansioso. Pois muito é, bom. Eles tinham parado, eu recomendo você falando aí, eu me lembrando. Muito. Tem muita coisa boa, então, muita coisa boa. O cinema, boa. É uma coisa, o audiovisual é uma coisa fantástica, né? Eu fico pensando assim, que coisa, né? Que presente, né? Porque a gente teve o teatro na Grécia, e vieram os renascentistas com a pintura. Aí a dança ganhou uma importância muito grande a partir do século XVIII. Aí vem a fotografia, né? Aí, de repente, os caras juntam tudo numa coisa chamada cinema, que é dança, é música, é fotografia, é teatro, é artes plásticas, é tudo numa coisa só. E olha que coisa, quem diria 100 anos atrás, né, que um aparelhinho desse que a gente está usando aqui para conversar, né, você poderia, num clique, acessar o Museu do Louvre. Num clique, você pode acessar um filme chamado Soul, que a galera Alma, né, que é um filme da Disney, que você pode acessar coisas tão fantásticas, né? A série Messiá, né, que ela citou. Carleto está perguntando aí.
né? É incrível, assim, mexe com tudo, né? O filme tem ação, mas ao mesmo tempo coloca a gente sobre certos conceitos e certas abordagens muito importantes. Tem muita coisa boa, né? E eu agradeço a você, agradeço a Jesus por ser nosso guia, irmão mais velho. Agradeço a Kardec por ter sido esse veículo para trazer Jesus a gente através da ciência. Eu sou entusiasmado com Kardec, viu? Você sabe disso, né? Já conversamos sobre isso aqui. E ficou assim, fica meio esquecido. Quando chega em outubro, todo mundo lembra dele de novo, né? Aí reaparece aquela discussão toda. E Kardec, incrível. E todos vocês, né? Assim, todos nós, né? Vou me incluir aqui, mas eu falo vocês, eu falo porque a gente estava elogiando você mais cedo, Iracema, dessa coisa guerreira, né? Dessa coisa de você protagonizar esse trabalho, de insistir no bom sentido, né? De trazer toda semana algum conteúdo diferente. Tá aí, tá doentinha hoje, tô vendo, vou orar por você, né? Tá Mas estou doentinha, aqui. mas tá aqui com a cara e a coragem, Mas estou aqui. né? E toda a rinite do mundo, que eu também tenho, sei como é, que a gente está aqui. Parabéns. Terrível. Obrigado. Olha, eu sempre falo que o Centro Fraterno Musicalidade, ele é um ato de fé. É um ato de fé. Há 19 anos, um espírito de um índio nos pediu que nós começássemos uma casa espírita. Vou lhe contar essa breve história que eu sei que você não sabe. Eu tenho 7 anos em Bernadette, Deus Luz Verdade. Sim, querida. 7 anos na Umbanda Esotérica, Flores, Frutos e Ervas, aí são 14. E 19 anos no Centro Fraterno Luz e Caridade, onde é uma pureza. 19 anos com a doutrina espírita. Interessante que eu vim da Umbanda, e eu sou feita mesmo, de buri de água, buri de fogo, buri de terra. Eu sou feita mesmo. E quando o convite chegou, claro que eu imaginava que fosse um centro de Umbanda. Eu tinha acabado de sair e deixei grandes amigos dentro da Umbanda, mas por uma questão geográfica, na época eu trabalhava em Camaçari, morava no Imbuí, não tinha condição de continuar trabalhando lá, e eu saí. E eu não sou espírita, porque eu fui estudar espiritismo, nem fui umbandista por curiosidade, simplesmente fui indo, porque eu nasci um canal. Então, eu vivi até os meus 30 anos que eu não queria ir para lugar nenhum, porque se eu escolhesse algum segmento religioso, eu continuaria sendo canal. E caso não, também. Porque diz que Deus marca um é para não perder de vista. Então, era o meu caso. Então, quando, em 2002, nosso irmão Flecha Ligeira, ele nos procurou aqui na minha residência, e nós vamos abrir uma casa. Lógico que eu pensei em uma casa espírita, ou uma casa de Umbanda. Acabei de sair. Ele fez, não. Vós, seu Seno, agora vai estudar. E aí, eu disse, como assim? Ele passou uma mão, como se fosse aquela coisa, eu não sei bem o nome, que aparece a pessoa, mas não é a pessoa que está ali. Então, ele passou a mão assim e eu vi o Centro Fraterno. Disse, irmão, eu não tenho capacidade de fazer o que o senhor quer. Aí ele disse, nós não estamos perguntando se a senhora tem capacidade. Estamos perguntando se a senhora quer. Porque se a senhora quiser, nós lhe faremos. Isso aí já foi um outro espírito chamado Astemox, com 2 X, que ele disse que ele nunca reencarnou nesse planeta. Começamos esse trabalho e foi feita, e o Centro Fraterno é puro na sua essência doutrinária espírita. Lá nós estudamos só os livros da codificação espírita. Só. Nem apostilas. São os livros de Kardec, Leon Denis, André Luiz,
e passe, é o único trabalho que nós temos lá, passe magnético. Maravilha. Então, 19 anos, você vai conhecer o nosso trabalho de Centro Fraterno, que é um ponto de luz que ilumina todos nós, e eu só tenho, gratidão hoje, depois de 19 anos, por estar presente. Outra coisa, lá nós não temos hierarquias. Somos todos voluntários. Legal. Bacana. Então é assim que é o Centro Fraterno, que você vai conhecer. 19 Já anos conheço a gente aqui, está né? lá. Conheço no virtual. E vamos agradecer. No virtual. Agradecer a Deus. A bateria do meu celular está acabando. Quem está com a água para fluidificar, que hoje é quinta-feira, vamos fluidificar a água. E eu falei tanto com você, porque você incentiva que a gente você como a didática de professor que você tem, você nos conduz de uma forma muito didática a refletir sobre o que você fala. É como se a gente visse por uma tela. E a gente só tem que agradecer a você. Aquelas pessoas que estão aí com as águas, gere essa sintonia de vibração. É nessa vibração que você entra nesta frequência, onde nós agradecemos ao Pai, Criador da vida, e aos espíritos amigos que geram esta frequência, e que essa frequência de amor, de cura, de equilíbrio, centralidade, chegue a todos vocês, porque o Pai jamais desapontou. Jesus te abençoe e a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Fica com Deus, Ricardo. Espero rapidinho para frente a gente possa se encontrar. Paz, saúde, se cuide e vamos para frente, porque Deus está no comando. Amém. E essa live vai ficar gravada e vai ficar também no Instagram.